Reunimos-nos para celebrar a Páscoa dominical e fazer experiência do encontro com o Senhor que vai passar. Presente na palavra e na Eucaristia, Jesus deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Celebremos em comunhão com os vocacionados a vida em família, especialmente com os pais neste seu dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para celebrar a Santa Eucaristia e vamos iniciar invocando a sua presença da Trindade Santa. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. O Deus da Esperança que nos comunga e toda alegria e paz em nossa fé, e a ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para a vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Arrependidos cantemos. Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Cantemos um de louvor. Glória a Deus,
nossa comunidade especial, aos dizimistas, ainda esse aniversário de casamento, natalício, agradecendo a Deus por ter sobre você, elegendo dar a oferta e doação do seu dízimo. Deus eterno e poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A palavra nos revela a bondade de Deus, convocando-nos para a solidariedade com o próximo, garantindo-nos a presença divina, mesmo em meio a ventos contrários e águas agitadas. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, ele cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
aos Romanos: Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram do barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a palavra de Deus vem nos iluminar para que nós possamos caminhar mais próximo de Jesus. E hoje somos convidados a fazer uma reflexão sobre as tempestades que nós encontramos na vida e também sobre aquele que nos dá força
para que possamos vencer as tempestades. Mas para isso, vamos lembrar um pouquinho, voltar atrás para o Evangelho do passado, depois da morte de João, Jesus sobe na barca com os discípulos, vai para a outra margem, porque Jesus quer ficar sozinho um pouco, para o mundo, de João Batista. Eu quero ficar um pouco sozinho. Quando Jesus chega a outra margem, encontra a grande multidão, e Jesus não descansa. Jesus começa a ensinar, e depois Jesus não quer se pedir sempre aquele povo com fome, ele pede para dar de comer aquele povo. Depois que todos ficam saciados, ali Jesus vai dizer aos discípulos: entra na barca e vai para a outra margem, enquanto eu vou despedir a multidão. Os discípulos obedeceram Jesus, entraram na barca, e Jesus despediu os multidões e foi para o monte para rezar. Olha, aquele dia inteiro de cansaço, né? Jesus vai rezar. E aqui o evangelista coloca que Jesus reza até mais ou menos às 3 horas da manhã, porque ele está dizendo que ele vai despedir o povo. E quando Jesus está ali, nessa noite rezando, de repente ele olha e vê as dificuldades que os seus amigos estão passando contra a tempestade, as ondas e o vento do mar, passando por perigo. E Jesus ali vai ao encontro deles. A gente vê que Jesus assim tem tempo para o descanso, rezando. Eu fico pensando, né? Jesus, sendo ele o mestre, sentia necessidade de rezar até as 3 da manhã. E a preguiça que nós temos de rezar. Às vezes é difícil a gente tirar 5 minutos para rezar. Começamos a cochilar, dormimos, porque a oração parece ser cansativa e pesada para nós. Muitas vezes nós não conseguimos rezar. Jesus reza quase a noite inteira. E agora nós rezamos. Como nós somos preguiçosos para rezar. Como nós temos dificuldade para rezar. E Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. E quando Jesus ali, de uma forma extraordinária, é só coisa de Deus mesmo, Jesus vai caminhando sobre as águas. Quem caminha sobre as águas? Ninguém. Humanamente ninguém. Mas Jesus vai com Deus, vai caminhando sobre as águas. Jesus tem seu propósito. Mas quando os discípulos avistam, eles assustam, ficam com medo de fantasma, porque caminhar sobre as águas é um fantasma. Mas Jesus vai dizer: não tenho medo, sou eu que estou aqui. Mas Pedro, como sempre Pedro, vai dizer: Senhor, se és tu, peça que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus disse: vem, pode vir. Então aqui Pedro, ele deixa de uma certa forma a segurança do barco. Enquanto ele está ali, embora tenha tempestade, mas ele está seguro. Então ele troca a segurança do barco pela obediência à palavra de Jesus. Quer dizer, ele acredita, não deixa a barca começa a caminhar. Então está bem à frente de Pedro. Peça que agora vem. E decorar a barca e começar a caminhar sobre as águas é muita fé. É necessário ter muita fé para fazer isso. Então Pedro está olhando para Jesus, confiante nele, caminhando sobre as águas. De repente, Pedro desvia o olhar de Jesus. Ele passa a ter atenção no vento. Talvez ele sentiu um vento mais forte. Talvez as ondas eram maiores. E Pedro começa a olhar para os lados, tira o olhar de Jesus e começa a afundar. Por quê? Deixa de olhar naquele que disse: vem, vem. Na nossa vida acontecem as tempestades. Nós não planejamos tempestades na nossa vida. Porque quem quer coisa ruim para nós não queremos? A gente planeja coisa ruim, não. A gente planeja coisas boas. Ninguém planeja dificuldades. Mas nós devemos planejar como vencer as tempestades. Com Deus, ou sem Deus, aí é fácil.
né? Como eu vou planejar para vencer as tempestades? Com Deus ou sem Deus? Sem Deus é mais difícil. Com Deus é muito mais fácil. Então as tempestades aparecem na nossa vida. Às vezes, quando a situação financeira não está indo muito bem, então a tempestade. Quando a família não está indo muito bem, quando o casamento não está indo muito bem, dificuldades com os filhos, doença, morte, são tempestades e vários outros que acontecem na nossa vida. Como eu estou nessas dificuldades? Eu coloco Deus? Ou eu começo a ficar falando bobagem, falando besteira, e vou deixar Deus de lado? Eu vou afundar. Quando Pedro vê que está afundando, ele viu que fica grande. Ele vai recorrer a ele pode, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, mas Pedro também estende a sua mão. Porque não é só Jesus estender a mão, eu tenho que estender a minha mão. E quando eu resolvo a tempestade com ele estende a minha mão vai ao encontro da mão dele e ele me ergue novamente. É a confiança. Então, resolver as tempestades segurando a mão de Jesus. Ele está segurando isso aqui, estendido. Mas a nossa mão vai ser para baixo, né? Não vai para a mão dele. Quando ele estende a mão, Jesus o ergue. Só ele pode nos erguer novamente para continuar caminhando sobre as águas. Fazer algumas tempestades bastante difíceis. A gente pensa que eu não consigo vencer. Com ele, você consegue. Nós fraquejamos na fé. Nós não temos fé. As coisas começaram a bagunçar, a gente fala que não deve, mas aquilo que eu devo falar, que é que o Senhor socorre, estenda a minha mão para que eu possa, a minha mão e eu não a sua, porque Jesus não vai me pegar aqui, não me tirar não, ele espera que eu faça a minha parte, que eu estenda a minha mão para ele quanto dele. Na nossa igreja, na nossa comunidade, nós enfrentamos tempestades, as faltas de compreensão com o outro, às vezes nas pastorais, nos movimentos, a gente começa a ter dificuldades, tempestades. Qual é a posição nossa? Muitas vezes é abandonar tudo. Está difícil largar tudo. Então, eu estou resolvendo, pedindo a Deus que me ajude. Será que eu estou permitindo que ele se dá muito a minha mão para o corpo dele? Então nós achamos que abandonar tudo, por quê? Nós não queremos nem erguer, nós queremos afundar mesmo. E se eu não estender na minha mão, Jesus não vai me erguer novamente não. Então nós encontramos tempestades também na igreja, muitas. E como nós não encontramos? Agora, nós temos que ter capacidade em saber vencer, segurando na mão daquele que pode tudo, daquele que nos ergue novamente, e nós continuamos a caminhar. O Senhor Jesus nos ajuda a vencer todas as tempestades que foram na nossa vida. Gente, não exige fazer milagre na nossa vida, não. Porque às vezes nós fazemos tanta coisa errada que eu quero que Deus faça milagre, não. Eu tenho que estender a mão e eu não vou dar dele e eu querer erguer novamente, para que ele me dê força para continuar a caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos pegar as cantinhas, nossa posição de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá
pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor da vida para que olhe para nós e receba nossos pedidos de filhos e filhas que dizendo com fé. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Senhor, para que vos manifestastes na brisa suave, acompanhai com a vossa constante proteção da Igreja e sua missão de evangelização, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Vós, que suscitais a paz e a justiça nos corações humanos, inspirai aos que concorrem a cargos públicos a disposição de ajudar a construir uma nação fraterna e justa para todos, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Vós, cujo Filho estendeu a mão aos apóstolos em perigo, vinde em nosso socorro de todos aqueles que estão atravessando tempestades na vida, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Vós, que sois para nós como um Pai bondoso, cumulai de bênção os pais e todas as famílias, particularmente as afligidas por discórdias e doenças, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Rezemos juntos a oração dizimista. Pai Santo, contemplamos Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, intocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifeste com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidária com a sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, Pai, contribuo com vós, recebei ao Senhor. Senhor nosso Deus, que nunca abandonais nosso povo, acolhe as preces que a vossa família reunida vos apresentou por Cristo nosso Senhor. Nós vamos colocar essa vontade a Deus, todo filho são transformados no corpo e sangue de Cristo. Nós estamos celebrando esta Eucaristia de intenções dos nossos irmãos e irmãs falecidos, quais foram mencionados no início de nossa celebração. Também reza hoje, faleceu hoje, José Natal Ferreira, mais conhecido como Baiano, que Deus possa
acolheu na vida eterna. Ora, irmãos e irmãs, para que os vossos sacrifícios se aceitem, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para a nossa fé e tua santa igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora nos apresenta, transformai-nos por vosso poder em sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao autor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em primeiro lugar, Pai Santo, Santo do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. De fato, pelo vosso verbo criastes o universo, e tudo governais com unidade. Vós nos destes vosso Filho, feito carne, como mediador, ele nos dirigiu a vossa palavra, nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz a vós, que é vossa, a verdade que nos leva, a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunidos em uma sua família, os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz, marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Por isso, nós nos suplicamos, Pai de bondade, enviai vosso Espírito Santo para que santifique esses dons do bom vinho e se tornem para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, deu-lhes graça novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes da cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ao Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, nosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão, morte e cruz. Vós o fizeste entrar na glória da ressurreição e o colocaste à vossa direita. Enquanto esperamos sua vida gloriosa, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela nos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo e do seu entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una um só corpo. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, vivificai-nos com o Espírito, tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho e confirmai-nos o vínculo da comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso bispo, Cláudio, os outros bispos, os presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a nossa igreja. Fazer que todos os fiéis da igreja, discernindo os sinais dos tempos à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho, tornar-nos atentos às necessidades de todas as pessoas, para que, participando de suas dores e angústias, de suas alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação e com eles sigamos o caminho do vosso reino. Ajudai-nos a guiar o mundo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que foram mencionados no início de nossa celebração: José Dayano, José Ferreira Dayano, para que Deus possa conceder a ele esse repouso eterno no céu. E de todos os falecidos, cuja fé é sua vossa licença, acolheis a luz da vossa face, na ressurreição, concedei-nos a plena luz da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à glória eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, São Sebastião, todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. É sinal de reconciliação divina e não fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos dos males do Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, que agora
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo a paz, eu vos dou minha paz. Doreis nossos pecados, nossa fé, carinho na nossa igreja. Dá-lhes o nosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja convosco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso convite de crer em agora, mas seremos as palavras da celestial. Corpo, sangue de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Jesus.
Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amanhã teremos bazar das 8 às 10h20 no centro catequético, com preço máximo de R$ 5 a peça. Venham garimpar. Nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, e quanto é importante rezar as vocações pela perseverança dos jornalistas, pelo servimento vocacional. Nós estamos distribuindo a oração vocacional para vocês. Vocês vão levar para casa e todos os dias durante o mês de agosto, na sua casa, reze pelas vocações. E agora, todos juntos, vamos rezar a oração pelas vocações. Senhor Jesus, nós agradecemos a presença de cada um de vocês hoje para celebrar a Eucaristia. Estamos sempre nos visitas, nossos vizinhos, obrigado pela sua presença. Agradecemos a nossa diretoria, liturgias, o canto, também os nossos bispos, também os nossos províncios. Lembrando que na comunidade Sagrada Família, nós estamos na festa da Sagrada Família. Então hoje eles estão lá na Fundação das Barraquinhas, amanhã, missa às 17 horas, logo após a procissão com a imagem Sagrada Família e encerra a nossa festinha. Então quem quiser participar, está participando conosco na Sagrada Família, então, a Barraquinha hoje e também amanhã. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nós sacerdotais, por intercessão da Sagrada Família, também Nossa Senhora Milagrosa, desça sobre vós, nossas famílias, nossa comunidade, a esperança, a fé e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, uma próxima semana, vamos em paz com Deus, que o Senhor nos acompanhe.